Amados irmãos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos dando início ao nosso culto nesta manhã e convido os irmãos a estar orando enquanto ouviremos um som no prelúdio. Reis,
Muito bem, meus irmãos. Hoje é o último domingo do mês de maio do ano de 2020, o mês que nós dedicamos à família, a falar das questões da família. E esse mês foi diferenciado porque nós estivemos nos dedicando a estar em família, ainda que por força das circunstâncias, do coronavírus, isso tudo, não é verdade? Mas o Senhor nos proveu este tempo. E neste tempo eu tenho certeza que muitos de nós vieram a enfrentar crises, dificuldades, lutas. Mas, irmãos, nós temos tudo para vencer. E quando eu falo isso, pode ficar parecendo que o pastor é um otimista, o pastor está achando que ele não conhece os meus problemas, não conhece as minhas lutas, as minhas dificuldades. Não posso conhecer as lutas de todo mundo o tempo todo, isso é verdade, mas eu tenho lá as minhas e dentro da minha família há também quem tem as suas. Fora um ou outro caso que vem chegando e a gente vai sabendo que as coisas não são perfeitas. Posso te contar um segredo nesse domingo, nesse último domingo, para fechar o nosso mês da família? Só para você, meu irmão, você que está me assistindo, não conta para ninguém, não espalha não. Mas aquela família de comercial de margarina só existe mesmo em comercial de margarina. Entendeu? Família perfeita, aquela família bonita, aquela família em que não tem discussão, não tem briga, não tem problema, não tem nada, é igual o comercialzinho de margarina mesmo, né? Que o pessoal fica lá, oh happy day, oh happy day. Aquilo ali só no comercial de margarina, tá? Esquece, porque aquilo ali não é vida real. As famílias são feitas por pessoas que se amam, sim. Que habitam juntas, sim. Mas isso não quer dizer que seja um mar de rosas. E hoje nós vamos analisar exatamente essa estranha faceta da família. Inclusive o pastor Israel Belo de Azevedo tem um livro sobre o tema que se chama O Mito da Família Perfeita. Procure esse livro depois para você ler. Mas eu quero te convidar, para a gente começar, a gente tem que começar por algum lugar, não é isso? Pela Bíblia. Então, a palavra de Deus nos diz, no final do versículo, vamos a Gênesis, capítulo 12, no finalzinho do versículo 3. Gênesis 12, 3. Quando o Senhor diz, você conhece esse texto, quando ele diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui na NVT diz, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí então é de se pensar, puxa, que bênção! Então quer dizer que por meio daquele homem Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Abraão não deve ter enfrentado muita luta, muita discórdia, muito problema. A família de Abraão, com certeza, foi perfeita, porque somente uma família perfeita poderia abençoar outras famílias, ainda mais todas as famílias da terra, certo? Certo, se fosse antes do pecado, querido, querida. Porque depois que o homem caiu, depois da queda do homem, depois que entrou no pecado, o pecado no mundo, a família, como tudo mais, se tornou algo imperfeito e distante daquilo para o que ela foi planejada pelo Senhor. Vamos falar então de Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor, está aqui mesmo nesse texto, que o Senhor disse, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão cumpriu, ele fez aquilo que Deus mandou. Só que lá pelas tantas, depois de algum tempo, as coisas começaram a não acontecer e aí a esposa de Abraão, a Sara, ela vem com uma ideia e passa para Abraão a sua serva Agar,
para que Abraão tenha então um filho da serva, que corresponderia a um filho da própria senhora sem o ser. E Abraão topa. E nasce o menino Ismael. Ismael vem a ser o pai das nações árabes. Anos mais tarde, nasce o filho da promessa. Nasce Isaque, da sua própria esposa, Sara. E está aí o problema de família criado lá em Abraão, causando discórdia até hoje entre a descendência de Ismael, os árabes, e a descendência justamente de Isaque, o filho da promessa, que são os judeus. Veja como a promessa de Deus de que ia abençoar todas as famílias da terra não diz respeito a exemplo de família. Não. Havia problemas no seio da família do próprio Abraão. Abraão teve um filho, o filho da promessa, Isaque. E aí você pensa, bom, então com Abraão deu problema, mas com Isaque deu tudo certo. Isaque veio ter 2 filhos, que vieram ser Esaú e Jacó. Esaú tinha o direito de primogenitura. Acontece que Jacó era mais esperto, e Jacó aprontou com o irmão, e depois, já no fim da vida, quando o pai Isaque havia de dar a bênção ao filho primogênito, então sua esposa Rebeca dá a informação privilegiada para o Jacó, que era o preferido dela, e eles conseguem fazer com que Jacó entre no lugar de Esaú, fingindo ser Esaú, que estava fora de casa caçando. E ali, mediante fingimento, mediante estelionato, ali, Isaque dá a sua bênção a seu filho menor, ao Jacó. Parece que a família de Isaque também não foi uma família perfeita. E aí então chega a vez do próprio Jacó tomar a dianteira, de Jacó protagonizar a sua própria história. Jacó é um homem de Deus, sem dúvida. Ele teve um encontro com Deus no Val do Jaboque. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, a nação, até hoje, a nação hebraica até hoje se chama Israel, por causa deste homem. Sem dúvida nenhuma, Jacó, ou Israel, era um homem de Deus, um homem abençoado por Deus, e foi o sucessor da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque. Deus mesmo, basta te dizer que Deus mesmo diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ah, então foi aqui em Jacó que a família finalmente ficou perfeita. Não foi, não foi. Vamos ver o que aconteceu aqui com Jacó. Primeiro, ele deu esse balão no irmão, e o irmão queria matá-lo. Tinha problemas sérios com o irmão, nunca mais viu seu pai ou sua mãe porque viveu foragido. Seus filhos, ele teve 12 filhos, e os 12 filhos dele viriam a dar origem às 12 tribos de Israel. Pois bem, seus filhos, no capítulo 34 de Gênesis, mataram os homens de Siquém, a covardia e a traição. Você pode conferir lá em Gênesis capítulo 34. No capítulo 34, eles fizeram essa maldade, terrível, contra vizinhos estrangeiros. E aí, depois desse ensaio, eles chegam ao palco principal. Eles fazem a pior coisa que eles já fizeram na vida.
10 daqueles filhos de Jacó se unem para matar o mais novo. Alguém entra no deixa disso, vamos fazer mais barato, não vamos matar o nosso irmão. Eles já haviam matado homens em Siquém. O que custava matar mais um? E um que eles detestavam. Mas eles não mataram. Apenas venderam o próprio irmão, o filhinho querido do papai, como escravo. Foi só isso que eles fizeram. Lembra que eu falei ainda agora que o problema de família entre Ismael e Isaac permanece até hoje? Veja que lá no texto de Gênesis, capítulo 37, quando fala da venda de José, eles vão falar que o menino foi vendido justamente a ismaelitas. Tremenda traição com o irmão, uma tremenda traição com o pai. Não só foi uma tremenda traição, como eles mentiram terrivelmente, fingindo que o menino havia sido devorado por um animal. A roupa que José vestia era uma roupa bonita, uma roupa colorida, sujaram com sangue de um cordeiro. Levaram aquela roupa tão especial que o pai havia feito para o menino e levaram-na suja para o seu pai, maltratando o coração dele. E por causa disso, Jacó passou 22 anos amargando a morte de seu amado José. Terrível. Ora, a família de Abraão, Isaac e Jacó, pelo jeito, não era uma família perfeita. Talvez nos agregados, talvez nos colaterais, será? Vamos voltar então a Abraão. Abraão tinha um sobrinho, o sobrinho de Abraão se chamava Ló. E Ló morava em Sodoma. E ali em Sodoma ele tinha 2 filhas que já estavam prometidas para casamento e a sua esposa. Deus decide que iria acabar com aquela terra pelo seu pecado. Abraão intercede por Ló. O anjo do Senhor aparece dizendo que Ló saia dali com sua família. A esposa dele morre, vira uma estátua de sal. E então, Ló sai da cidade, a cidade é destruída pelo Senhor. E as suas filhas, isso está contado lá em Gênesis capítulo 19. As suas filhas se veem sozinhas com ele e elas pensam deslocadamente e dizem, olha, pode ser que tenham acabado os homens da terra, o que vai ser da gente, o que vai ser da humanidade? Elas embebedaram o próprio pai, tiveram relações com ele. O resultado disso foram 2 filhos. Um desses filhos deu origem a um povo inimigo de Israel, que são os Moabitas, e outro filho deu origem a outro filho, a outro povo que também sempre bateu de frente com Israel, que eram os amonitas. Nada de bom veio deste lado aí da família de Abraão. Vamos falar então de outros 2 homens de Deus apenas para a gente encerrar por aqui essa parte. Samuel. Samuel era um homem de Deus, Samuel era um profeta, foi o último dos juízes, foi o homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Só que na hora da sua sucessão, Deus não quis que seus filhos o sucedessem. Porque, aliás, Deus não, o próprio povo se queixou que não queria que seus filhos o sucedessem, porque os seus filhos eram vendidos, aceitavam suborno. E você achando que era só no Brasil que isso acontecia. Por conta disso, iniciou-se o período dos reis ali em Israel. E por último, aqui para citar uma última família, já que a família de Abraão não deu certo, Isaac, Jacó, nem do profeta Samuel, vamos falar então, essa tem que dar certo, a família
do homem segundo o coração de Deus, hein? Davi. Davi teve problemas para começo de conversa com o sogro. O sogro queria espetá-lo na parede com uma lança. Era o rei Saul. O sogro era rei de Israel e queria matá-lo. Ele teve problemas com uma das suas esposas, filha deste sogro, inclusive, que era Mical. Mical não o respeitava. E Mical, quando o viu trazendo a Arca da Aliança e dançando, celebrando, Mical o desprezou em seu coração. Mas Davi teve vários outros filhos com outras mulheres. Mical não teve filhos. E Davi viu coisas terríveis acontecendo na sua família. Davi tinha um filho que era irmão de outra filha, né? E outro filho de outra das suas esposas resolve pegar a irmã e estuprá-la. Estupro e incesto dentro da família de Davi. Como ele lida com isso? Ele deixa que aquele filho fuja, não fala nada e fica tudo por isso mesmo. O outro filho, irmão de sangue, vamos dar nome aos bois aqui. Eu estou falando aqui de Aminon, filho de Davi, que estuprou Tamar, que era irmã de sangue, claro, por parte de pai dos dois, né? Mas era irmã por parte de pai e mãe de Absalão. 2 anos depois, Absalão ultima a sua vingança e Absalão mata Aminon. Já tivemos estupro, já tivemos homicídio dentro da família de Davi. E depois, mais tarde, esse mesmo Absalão vai tentar ser rei e tomar o trono de seu pai. E ele quase consegue. Veja, irmãos, eu tenho falado nesses últimos dias que nós temos que nos comparar com quem está pior do que nós. Mas eu estou citando aqui os melhores exemplos. Estou citando exemplo de gente muito boa. Sabe aquela velha história de acontece nas melhores famílias? Pois é, eu estou trazendo aqui, nos termos bíblicos, as melhores famílias. E veja, no entanto, tudo o que aconteceu. Portanto, falar em uma família perfeita, uma família de margarina, é exagero. Mas também espero, em nome de Jesus, que você e eu nunca tenhamos uma família tão disfuncional, tão translocada quanto essas que nós estamos vendo aqui, né? Vendo esses casos. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha pequenininha lá, porque todo mundo sabe que filho de pastor geralmente não é muito fácil. Eu tenho consciência disso. Tenho que orar por ela, tenho que instruí-la no caminho que deve ela andar. Mas da minha parte, a minha parte é essa. O que eu tenho que fazer, antes de mais nada, é entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, saber que Ele tudo fará. Muito bem. Como, diante dessa falta da qualidade da perfeição na família, como então podemos dizer que temos sucesso na família? Qual é a medida do sucesso na família? Qual é a sua medida de sucesso para a sua família? Esquece a Doriana, esquece a Quali, tá? Qual é a sua medida de sucesso na sua família? Pare e pensa nisso um pouquinho. Entre você e Deus. Se você não pensou, leve esta pergunta para a sua cama, para o seu lugar de oração. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo para a minha família?
Que papel eu quero que a minha família exerça na igreja? Que papel eu quero que a minha família exerça na vizinhança? Que papel eu quero que a minha família exerça na sociedade? Entendeu? Divisando isso, você já pode começar a ver o que precisa ser melhorado e os pontos fortes. E entregar para Deus. E mudar comportamentos, seja como você como pessoa, ou você e seu cônjuge, ou a família toda. Eu tenho um pastor amigo que ele falou para mim uma vez, eu ri muito, quando ele disse assim, olha, lá em casa, quando tem briga, não briga um contra o outro não, briga todo mundo junto. E eu ri muito porque eu achei isso o maior barato, porque até nisso há uma união. Briga todo mundo junto, mas depois também todo mundo faz as pazes. Sabe? Isso é união. Não é 1 contra 2 ou 2 contra 3. Não, está todo mundo ali discutindo e a discussão vai ser resolvida. Ok, amém, que bom. Que bom que as coisas sejam assim. Agora é preciso que haja muita maturidade para que as coisas cheguem a esse ponto de organização. É preciso que você e eu tenhamos compromisso com a família. É preciso saber perder. Você sabe perder uma discussão? Eu não perguntei, veja bem, eu não perguntei se você gosta de perder uma discussão. Perder ninguém gosta, de perder nada, só peso. Certo? Perder peso todo mundo quer. Agora, de resto, ninguém quer perder. E muito menos uma discussão. E pode observar que quanto mais você sobe o tom, mais a outra pessoa sobe o tom, e você sobe de novo, e as coisas vão entrando em uma escalada que pode acabar mal. Portanto, em família, é importante que nós saibamos perder. É importante que saibamos não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Como disse o Senhor, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Certo? Eu destaquei aqui 2 pontinhos para sucesso na família. O primeiro ponto, tenha compromisso com a sua família. Compromisso e não apenas envolvimento. Ano passado, na nossa igreja, nós passamos o ano falando sobre compromisso com Deus. E ali eu trouxe para os irmãos aquilo que eu denomino a parábola do misto quente. O misto quente é um sanduíche composto por pão e dentro daquele pão vai queijo e presunto. A vaca tem algum envolvimento com o misto quente, porque ela dá o leite, do leite se faz o queijo e o queijo está ali. Mas o porco não tem apenas envolvimento, porque o presunto é a carne do porco. O porco está comprometido. Tudo dele, a sua própria vida, está ali dentro daquele sanduíche. Da mesma forma, você e eu temos que ter não envolvimento com a nossa família, um envolvimento superficial, de fingir que tudo é o comercial da Doriana, aquele comercial da Quali, bonito. Não. Há que haver compromisso. Compromisso do filho com os pais, dos pais com os filhos, dos irmãos. É preciso haver um verdadeiro compromisso dentro de casa. Para citar um exemplo bíblico de alguém que eu já falei que teve uma vida muito imperfeita em família, mas que não falhou nisso, teve compromisso e compromisso até o fim. Davi. Davi estava à beira da morte. Então, ao invés de simplesmente deitar num canto e esperar morrer, não. Ele chama Salomão e já avisa, Salomão, meu filho, olha, você vai herdar o trono, você vai subir ao trono com a minha morte. Ainda fala bonito, ainda diz, olha, eu vou pelo caminho de todos os da terra, né? Todo mundo um dia vai.
E ele começa a dar ali orientações a Salomão. A preocupação principal de Davi era com as coisas de Deus. Ele diz: Salomão, eu não pude construir o templo, mas eu deixei tudo pronto. Está aqui, tem ouro, tem prata, tem madeira de cedro do Líbano, tem bronze, tem isso, tem aquilo, e você vai construir em tal lugar, e está aqui a planta. Primeiro compromisso de Davi era com o Senhor. E abaixo do compromisso com o Senhor, o seu compromisso com a sua família. E ele passa a tocha, ele diz: olha só, o meu compromisso com o Senhor agora é teu. Você vai e constrói esse templo. Faça um palácio para Deus digno do nome do Senhor. Que exemplo! E Salomão ainda recebe de Davi outras orientações sobre como lidar com inimigos, sobre como lidar com algumas questões que Davi ainda havia deixado em aberto. E Davi deixa tudo certo, tudo zerado na mão de seu filho, não deixa nada ao Deus dará. Compromisso na família passa por algumas atitudes, como, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma filha pequena, ensinar o caminho que deve andar. Ah, mas pastor, eu me converti há pouco tempo, a minha filha ou meu filho já é adulto, você ainda é pai e mãe? Sim, ensina no caminho que deve andar. Pastor, eu sou adolescente e só eu sou convertido ou convertida na minha casa. Então o papel de ensinar será seu, sempre com amor, com brandura, com moderação. E você vai se dedicar com compromisso de ensinar. Olha, pai, mãe, irmão, irmã, toda oportunidade que você tiver, fale de Jesus para eles. Outra coisa que nós podemos fazer para mostrar e agir no compromisso da nossa família é tomar as rédeas da fé. Só tem você de crente na sua casa? Tome a dianteira nas questões de fé. Ah, mas eu estou desanimado, a família está toda desanimada. O que foi? O que foi? O que está pegando? O que está havendo aqui? Vocês estão desanimados? Estamos. Olha, Davi passou por isso, e ele, todavia, se esforçou no Senhor seu Deus. Ah, é? É. Olha, eu não desisto, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, mas isso daí não é bem assim. É claro que é assim. Jesus morreu por mim, e se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como não nos dará também com Ele todas as coisas, todas as demais coisas? Entendeu? Começa a puxar o bonde da fé. Se todo mundo está puxando para baixo, puxa você para frente. Tenha esse compromisso com a sua família. Uma coisa que a gente geralmente aplica aos outros, a terceiros, mas ninguém pensa na família. É rir com quem ri e chorar com quem chora. Às vezes, os pais pecam por não saber reconhecer os sentimentos do filho ou da filha em determinado momento. E ali, no momento de crise, que você poderia dar uma palavra de bênção, poderia mostrar um pouco mais de compreensão, e você resolve justamente fazer o contrário. Atacar, brigar, gritar, se descabelar. E depois quer dar testemunho, dizer: não, mas meu filho e minha filha são uma bênção, porque eu falei, eu fui... Foi nada, de repente você só machucou, só magoou. É preciso pisar no freio na hora da reprimenda. É preciso dar a reprimenda, tá? Mas é preciso também não exagerar na dose. Seu filho está com dificuldade, sua filha está com uma dificuldade, tirou nota baixa, está tirando nota baixa consistentemente, seguidamente, é para você chorar com ele. Não adianta só cobrar, só brigar, só se descabelar.
Filho, filha, o que está acontecendo? Vai na escola. Vai lá saber o que está havendo. Por que meu filho, minha filha começou de repente a tirar umas notas tão ruins? Ele está tendo algum problema ou ela está tendo algum problema? Tem alguma questão aqui acontecendo? Procure saber. Procure dialogar ao invés de apenas cobrar. Cobrar é bom. Cobrar faz parte. Mas quando as coisas não vão tão bem, pode ser que haja algo por detrás e é você, pai, você, mãe, que precisa tomar a dianteira e procurar saber o que está acontecendo. Mesma coisa, filho, filha. Você viu seu pai, sua mãe brigando dentro de casa, você está preocupado? Está preocupada? Fecha a porta do teu quarto, vai orar, entrega para Deus. Não seja uma pedra de tropeço. Não tome lados. Vou repetir esta parte. Não escolha um lado, tá? O seu pai é seu pai, a sua mãe é sua mãe. Eles já se conheciam antes de você vir a este mundo. Já tomavam suas próprias decisões antes de você vir a este mundo. Portanto, deixa que eles tomem as suas decisões. Estou falando de decisões, tá? Estou falando de brigas normais de casal, estou falando de situações que podem ser um pouco mais complexas. Não estou falando de crime. Crime é outra coisa, tá? Não estou falando de um dar facada no outro, não estou falando de um abrir um alçapão para o outro cair na rua. Não estou falando de agressão, aí já é outro nível, já é outra história. Mas, de um modo geral, filho, filha, entrega ao Senhor, deixa os adultos conversarem, se resolverem, não tome partido, não tome lado. Tenha compromisso. Compromisso com a sua família não é compromisso só com a sua mãe porque você concorda com ela, ou só com o seu pai porque você gosta mais dele. Compromisso com a família é com o pai e a mãe. E é com o irmão e com a irmã. E é ninguém ficar para trás. Vamos avançar todos juntos. Tenha sempre, aqui mais um ponto, uma palavra temperada com sal, uma boa palavra, uma palavra que anima. Filhos, já falei sobre filhos e pais aqui, resumindo muito, filhos, obedecer, ainda que você não concorde, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Por quê? Porque, primeiramente, Deus colocou seu pai e sua mãe como autoridade sobre a sua vida, isso aí é inegável. Em segundo lugar, porque não só eles são autoridades, e tem muito filho que não gosta dessa palavra, autoridade, autoridade, eu também tenho, eu também posso. Não. Deus colocou autoridade. Você não vai querer discutir autoridade com Deus, vai? Você pode discutir com seu pai, com sua mãe, comigo. Com Deus você não pode. Em segundo lugar, porque eles te amam. E porque o pai quando fala e a mãe quando fala, filho, eu estou fazendo isso, estou te desagradando, mas é porque eu me preocupo e porque eu te amo. Ele não está fazendo aquilo para te irritar, não. Ele realmente te ama. E realmente está preocupado com você. Tá? E os pais? Também não exagera. Não exagerem na dose. Tenham um compromisso com os filhos de vocês, mas também não exagerem na dose de ficar aprendendo, de ficar criando muito problema, onde de repente poderia já ajudar a mostrar, né, ao seu filho adolescente, ao seu filho jovem, mostrar que ele tem capacidade, que ele tem maturidade para certas situações. Por último, nesse primeiro ponto aqui de compromisso com a família, é o compromisso mesmo de perdoar e de oferecer perdão, de pedir perdão, quero dizer, de oferecer e de pedir perdão. Nem sempre é fácil pedir perdão. Às vezes é muito difícil, mas é necessário. E receber o perdão também pode ser complicado para algumas pessoas. Perdoe.
dentro da sua família, esteja sempre disposto, sempre disposta a perdoar. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. E sempre que possível, percebeu que errou, peça perdão, mas não peça da boca para fora não. Peça de coração, como se estivesse diante de Deus, porque você está. Porque Deus está ouvindo as suas palavras e Ele sabe se as suas palavras são fingidas e da boca para fora, ou se você realmente está pedindo perdão com um coração enternecido. Lembre-se, um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeitará. Portanto, falamos de compromisso. Compromisso nos leva a ter sucesso na família. Viram quanta coisa saiu do compromisso que nós temos com a família? E por último, ainda dentro, eu poderia ter posto como mais um ponto dentro do compromisso, mas resolvi separar. Ore. Ore pela sua família. Ore, interceda pela sua família. Por que, pastor? Por que não está simplesmente dentro de compromisso? Afinal, orar pela família também faz parte do compromisso com a família. Faz parte, mas é importante que você tenha a exata dimensão do que significa orar pela tua família. Interceder, se colocar na brecha, clamar pelo Senhor. Eu tenho a graça de ter na minha família, de um lado da minha família, nós já somos 4ª geração de crentes. Então eu sei que as bênçãos, as orações lá dos meus bisavós, dos meus avós, da minha mãe, recaem sobre mim, sobre a minha irmã, sobre a minha filha. Da mesma forma, nós devemos orar pela nossa família, pela família que temos e pela família que ainda virá depois de nós. Eu não sei quem serão os filhos da Helena, não sei quem serão os meus bisnetos, trinetos, não sei. Mas eu sei que o meu Deus, que foi o Deus da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, é o meu Deus, e eu estou colocando nas mãos dele a minha filha. E eu espero e creio que o Senhor vai me dar a graça de ver essa filha batizada, crendo em Jesus. Mas para isso é preciso ensinar e é preciso orar. E é preciso batalhar em oração. E é preciso que a gente entregue ao Senhor os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos parentes. Ah, pastor, mas é uma briga lá em casa, uma dificuldade. Eu sei. Por que você acha que a Bíblia diz assim, está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. A brigalhada dentro de casa está te deixando aflito, aflita? Tá? Ótimo, ore. 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 Vá buscar a Deus em oração. A força do rei Davi, que era um homem de guerra. O rei Davi era um homem de guerra, um homem versado nas batalhas, era cheio dos valentes de Davi. Davi, quando garoto, ele enfrentou urso, leão e gigante. E ele mostrou fibra, ele mostrou garra, quando ele jogou uma pedrinha que cravou na testa do gigante, o gigante caiu. Ele pega aquela espada descomunal do Golias e corta a cabeça de Golias. Fantástico, fantástico. Davi tinha esta força. De onde vinha a força de Davi? O que foi que ele falou para o Golias? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu todavia vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. A força de Davi não estava no seu braço, não estava na sua espada, não estava naquelas pedras que ele pegou para usar com a sua funda. A força do rei Davi estava nos seus joelhos, na oração. Oh, meu amado, minha amada, não deixa de orar, não. As portas estão fechadas, o desemprego chegou. Ore. Prepare o melhor currículo. Elabore as melhores entrevistas.
faça o que você puder, faça cursos, mas ore, porque a porta que Deus abre, é essa aí, meu filho, ninguém fecha. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem disse isso foi o Senhor. E foi para que eu e você saibamos que Ele ouve a nossa oração. Irmãos, o mês da família se encerra hoje. Foi um mês em família. Ano que vem, se tudo correr bem, não será da mesma forma. Estaremos por aí exercendo as nossas atividades de maneira normal, espero eu. Mas a nossa família precisa ser forte todo dia, com pandemia ou sem pandemia. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, fortaleça a tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Amém.